Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos aqui para gravar mais uma aula. Peço que você curta, compartilhe, comente, né, ative o sininho do nosso canal para que você possa receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Amém? É, Mais uma vez uma grande honra estar aqui para auxiliar os nossos professores, né, nos seus ensinamentos. E hoje nós falaremos da lição 2 da revista do segundo trimestre de 2023, tá? O título da lição de hoje é O Caminho do Ímpio e do Justo. Amém? É, Esta revista nós estamos falando, né, tem como tema o livro dos Salmos, e um dos objetivos da revista é fazer com que os jovens passeiem, né, pelo livro dos Salmos e conheça mais o livro dos Salmos, né, para não ficar aquele entendimento de que o Salmo serve só para deixar aberto, né, na palavra de Deus no celular. Não, o Salmo tem conteúdo, o Salmo tem ensinamentos, tem doutrina, né, todos os Salmos são importantes, apontam para Jesus. E hoje, mais uma vez, nós estaremos aqui com a lição 2. Tá bom? Agora com a lição 2, a primeira nós tivemos aí o professor Kelvin. O textuário se encontra no Salmo 1, verso 3, que diz assim: Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém? Resumo da lição: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade, e do justo raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. É muito importante a gente destacar aqui que instabilidade com INS é uma coisa e estabilidade com ES é outra coisa, tá certo? Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Instabilidade e estabilidade são coisas diferentes e nós vamos ver isso durante a lição. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se no Salmo 1, dos versos 1 a 6. Amém? Leia aí com toda a classe. É um salmo que é muito importante para a juventude, principalmente. Eu falo isso porque em um período da minha vida, alguém, alguém citou esse salmo para mim, né, e me ajudou bastante. Ele tem informações que nós, jovens, necessitamos muito. Amém? Objetivos: mostrar a bem-aventurança do justo, explicar o perigo do caminho dos ímpios, destacar a verdadeira felicidade do justo. Amém? Mais uma vez, mostrar a bem-aventurança do justo. Como que o justo é feliz? Explicar o perigo do caminho dos ímpios, destacar a verdadeira felicidade do justo. Amém? Introdução. Nesta lição estudaremos o Salmo 1. Ele aborda dois estilos de vida que são encontrados na palavra de Deus, o do ímpio e do justo. Nele, o salmista apresenta a verdadeira felicidade do justo, o caminho do ímpio e as bênçãos que percorrem a vida dos que fazem a vontade de Deus. Aí nós temos aqui primeiro o primeiro tópico, a bem-aventurança do justo. E aí nós temos três subtópicos. Subtópico 1, bem-aventurado. O subtópico 2, o justo não anda, não se detém, nem se assenta. E o subtópico 3, o prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Voltando aqui na introdução, é muito importante a gente frisar isso. Por que eu digo que esse salmo é muito importante para a juventude? Porque um dos maiores perigos que o jovem tem em sua vida é em relação às companhias, é em relação às amizades, é em relação àquilo que ele ouve e traz para a sua vida e toma como conselho, né? E essa lição, o Salmo 1, ele nos ensina, ele nos mostra o perigo de nós tomarmos conselho com quem não tem o que aconselhar. Tomar conselho com pessoas que
não são direcionadas por Deus. Salmo 1 ele nos mostra, ele aborda esse tema muito importante, que é a questão do conselho, né? De quem nós tomamos conselho? Quem são os nossos conselheiros, né? Lembrando que todos nós somos aconselhados, somos instruídos, né? Ou de uma certa forma somos influenciados, tá? O conselho fala disso também, de certa forma fala de influência. Então o Salmo 1 ele aborda tudo isso, né? E além do mais, também fala sobre como ter ou como ser verdadeiramente feliz. O Salmo ele nos dá esse ensinamento, nos dá esse relato, nos dá essa grande verdade, como ser feliz, né? E aí ele começa, bem-aventurado, né? O salmista ele começa com bem-aventurado. E o interessante é que, como já foi falado aqui na lição 1, o Salmo 1 ele é a introdução do primeiro livro dos Salmos. Nós sabemos que o Salmo, o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 partes, né? E o Salmo 1 ele é a introdução. É a introdução deste primeiro livro, né? Do livro dos Salmos. E aí o que acontece? Ele já começa fazendo a diferença entre ímpio e justo. Entre justo e ímpio. Querendo dizer, há uma diferença, né? Ele está nos ensinando que há uma diferença. Não há como nós olharmos para um justo e para o ímpio e não ver uma diferença. Há uma diferença. O salmista traz para nós essa diferença. E qual é a primeira diferença entre um justo e um ímpio? Primeiro, o justo ele é bem-aventurado. O justo ele é bem-aventurado. Ele fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E aí vem no versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Então perceba, ele fala assim, olha, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é ser mais do que feliz. Essa aqui é a mesma bem-aventurança que Jesus fala no Sermão do Monte, né? Que Jesus começa lá, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí Jesus continua falando várias bem-aventuranças. Isso aqui são métodos que Deus nos dá para alcançarmos a verdadeira felicidade. E o salmista ele é bem claro em expor isso para nós, né? E temos o subtópico 2. O justo não anda, não se detém, não se assenta. Ele traz aqui algumas posições de uma pessoa, tá? Algumas posições de que o justo não pode andar. Não pode andar. Por exemplo, o justo não anda, não se detém, nem se assenta, né? Isso são posições típicas que um crente não pode ter, mas que são posições de um ímpio. O justo não anda, não se detém, nem se assenta. Com quem? Aí ele fala lá, com os ímpios, com os pecadores, com os escarnecedores, tá certo? E perceba que uma posição, ela leva a outra posição. É como se fosse uma evolução. Andar, se deter e se assentar. A coisa vai evoluindo. Nós vamos ver isso melhor no próximo tópico. E agora no 3. O prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Esses dias, durante a semana, eu estava vendo um pregador falando e dizendo assim que nós não temos um verdadeiro prazer na lei do Senhor. Porque se nós tivéssemos, isso é uma verdade, né? Se nós tivéssemos prazer, verdadeiro prazer na lei do Senhor, a primeira coisa que nós pegaríamos quando nós acordamos não seria o celular. Não seria entrar lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Mas se nós verdadeiramente tivéssemos prazer na lei do Senhor, a primeira coisa que nós acessaríamos quando nós acordamos seria a palavra de Deus, né? Quando acordamos, antes de dormir. Então nós não temos prazer na lei do Senhor, verdadeiramente.
Poderíamos melhorar com certeza, sem sombra de dúvida. Nós necessitamos, precisamos melhorar, né? Precisamos gastar mais tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, né? Para que nós venhamos alcançar a bem-aventurança, a verdadeira felicidade, né? E isso é muito bom. Então o Salmo ele traz isso. Olha, o prazer do justo está em meditar na lei do Senhor. E o que é meditar? Eu tenho para mim que meditar é diferente de ler, obviamente, né? Porque ler, você está acessando aquela informação que está na palavra de Deus. Agora, meditar é você pensar constantemente durante o seu dia naquilo que você leu. Inclusive, aplicar na sua vida, em determinadas situações, ocasiões do seu dia a dia, aquilo que você leu. Então, meditar é mais do que ler. Meditar é ler, pensar naquilo, aplicar na sua vida e praticar. Por exemplo, o versículo ele fala assim, meditar dia e noite. Ou seja, você não vai ler o dia inteiro, você não vai ler dia e noite, né? Mas você vai meditar. O que seria meditar? Você acessar durante o dia aquela informação que você leu. Puxa vida, eu li lá em eu li lá em Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí você, durante o dia, você conversa com uma pessoa e uma pessoa te aconselha, te dá um conselho. Uma pessoa que não serve a Deus te dá um conselho. Aí o meditar seria, lembrei da palavra de Deus. Não posso ouvir o conselho de quem não serve a Deus. Tá certo? Então, isso é meditar. É você lembrar daquilo que você leu quando você se depara com determinada situação. E aí você tem um confronto com a palavra de Deus. Você tem um encontro naquele momento, na sua mente, com a palavra de Deus. Aí você lembra, opa, a palavra de Deus está escrito assim. Isso é meditar. É você pensar sobre a palavra de Deus, aplicar em sua vida, praticar. Amém? O tópico 2. O perigo do caminho do ímpio. Esse salmo, ele determina, ele expõe muito bem a trajetória do justo e a trajetória do ímpio. Ele diz quem o justo é, ele diz quem o ímpio é, as características, né, de cada um, e ainda fala qual que é o fim destes, né? E aí no subtópico 1 diz assim, que conselho ouvir? Qual conselho ouvir? Todos nós recebemos conselhos, é bom que nós venhamos receber conselhos, tá? Só que a fonte do conselho é que é importante para nós, né? Quais são os conselhos que nós estamos ouvindo, né? Qual é a fonte que nos aconselha? É aí que está o perigo, é aí que mora o perigo. Todos nós necessitamos de conselhos, mas quais são os conselhos que nós estamos ouvindo? Quem é que está nos aconselhando? Quem é que obtém mais influência sobre a nossa vida, né? Quando quando a gente fala sobre conselho, eu lembro muito bem quando Roboão assumiu o trono. E aí ele foi tomar conselho com dois grupos de pessoas, com os jovens e com os anciãos. Os anciãos falaram assim para ele: olha, Roboão, se eu fosse você, eu diminuiria os tributos, né? É uma carga muito pesada, pega leve. E aí o Roboão foi falar com os jovens, não, você tem que pegar mais duro ainda, você tem que ser mais rude ainda. E o que aconteceu? Houve a divisão do reino de Israel. Então um conselho, ele pode trazer benefício como malefício para a nossa vida. Ele pode acabar com a nossa vida ou pode também nos fazer bem-aventurados. E é isso que o Salmo nos ensina, tá certo? Subtópico 2. Deter-se no caminho dos pecadores. Aqui está uma coisa muito importante, né? Quando nós olhamos aqui para o Salmo 1, nós observamos que o bem-aventurado, pense bem, observe bem, o bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Nós temos duas evoluções aqui. Primeiro, andar, deter e se assentar. E a segunda evolução é ímpio, pecador e escarnecedor. Então perceba, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece e não pratica. O pecador é aquele que ele não só conhece e não pratica, mas agora
ele faz questão de viver uma vida longe daquilo que ele conhece. Longe daquilo que ele conhece. Ele faz questão de fazer o contrário daquilo que ele conhece. E o escarnecedor agora ele se coloca na posição de zombador das coisas espirituais, das coisas celestiais. Agora ele não só mais ele está ali em cima do muro, agora ele começa a zombar de Deus, das coisas santas, ele começa a zombar da justiça. Então perceba que há uma evolução. E aí se o justo começa a andar segundo o conselho dos ímpios, ele começa a ouvir, ele fala, puxa, é mesmo, esse cara tem razão, essa pessoa tem razão. Né? Aí você começa a dar ouvido, você não se torna não só um ímpio, mas agora você evolui. Né? Você não vai ouvir só o conselho do ímpio, agora você vai começar a se deter no caminho. O que o pecador faz, você agora faz também. O que o pecador pensa, você agora está pensando também. Aquilo que o pecador defende, agora você está defendendo também. E aí agora você não está se detendo mais no caminho dos pecadores, agora você se assenta na roda dos escarnecedores. O que é se assentar nas rodas dos escarnecedores? Agora você começa junto com eles a zombar das coisas celestiais, a zombar das coisas santas. Agora você faz parte daqueles que começam a escarnecer daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus criou. Começa a zombar da palavra de Deus, começa a falar, isso aí é religiosidade, você ser fiel, você andar em santidade, você fugir daquilo que o mundo propõe para você, isso aí é religiosidade, isso aí é opressão religiosa. Então é um perigo muito grande, porque depois do conselho vem se deter, ou seja, você já muda a sua vida. Um conselho ele tem a capacidade de mudar a sua vida, de mudar o seu pensamento, de mudar o seu entendimento, né? E agora você não se detém, agora você também se assenta, né? Agora você também se assenta. Então, é um perigo muito grande quando nós tomamos conselho com quem não tem o que aconselhar. Isso é muito importante, a gente saber. A gente não deve tomar conselho. Não devemos tomar conselho. Nós necessitamos de conselhos. Os conselhos são bons, né? Mas o problema é de quem está vindo o conselho. De quem está vindo o conselho? É do ímpio? É do pecador? É do escarnecedor? E aí, quando nós olhamos o outro lado da moeda, o versículo 2 diz assim, antes tem o seu prazer no Senhor. Por que antes? Porque aquela pessoa que se preocupa em antes ter o seu prazer na lei do Senhor, ele já está aconselhado, né? Ele já tem uma direção. Ele já tem algo pela qual ele deve seguir. Então ele não sai correndo atrás de todo e qualquer tipo de conselho, né? Ele sabe como definir o bom conselho. Ele sabe acessar uma boa fonte de conselhos. É por isso que o versículo 2 ele traz antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É por isso que é muito importante nós, professores, né, ensinarmos aos jovens de que a palavra do Senhor vai nos livrar de receber na nossa vida conselhos de ímpios. Porque a partir do momento que nós já temos prazer da lei do Senhor, meditamos a lei do Senhor, compreendemos e sabemos a lei do Senhor, nós saberemos detectar também aquilo que é conselho ruim, aquilo que é o conselho do ímpio. A partir do momento que você pega um jovem que entende da palavra de Deus e ele ouve um conselho do ímpio, ele ouve uma heresia, peraí, isso aí não é o que a Bíblia diz, esse conselho aí não é muito bom. Então por isso que é muito importante a gente destacar esse antes. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Muito importante esse antes. Antes de receber conselho, a gente precisa ter o prazer na lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor, mergulhar na lei do Senhor. Porque quem mergulha na lei do Senhor não toma conselho com ímpio. E se não toma conselho com ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tá certo? E aí o subtópico 3 ele fala justamente isso que nós falamos aqui, assentar-se na roda dos escarnecedores. O perigo, olha a posição, né? Essa pessoa de que o salmista está falando, né, nessa questão hipotética, né, nessa hipótese, ele está falando assim que esta pessoa ela estava em uma posição.
Ele ouvia só conselhos. Ele era uma pessoa que ouvia conselhos, agora se detém, agora se assenta. Ele mudou de lado totalmente, né? Eu entendo que esses escarnecedores aqui são aquelas pessoas irreconciliáveis, né? Que são pessoas irreconciliáveis, que não tem mais o que fazer. Essas pessoas não dão mais ouvidos, estão com o coração duro, agora são zombadores, são escarnecedores da palavra de Deus. E aí nós temos aqui agora o tópico 2, a verdadeira felicidade do justo, né? Subtópico 1, realizando-se com a palavra de Deus. Quem mergulha, quem medita, quem acessa, quem tem prazer na palavra de Deus, quem tem prazer na palavra de Deus, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa ficar procurando conselho em todos os lugares. Não, quem tem acesso à palavra de Deus entende que a palavra de Deus ela é suficiente para nós. Ela é suficiente. Entende que a palavra de Deus tem tudo necessário para nós cumprirmos a vontade de Deus, para nós agradarmos a Deus, para nós termos uma vida agradável a Deus. É por isso que nós precisamos, mais do que nunca, mergulhar na palavra de Deus. Porque a Bíblia nos dá aquilo que nós necessitamos para servir a Deus. E é por isso que o inimigo ele trabalha tanto nesse sentido. Para que os jovens tenham várias distrações e ao invés de acessar a palavra de Deus, ao invés de meditar na palavra de Deus dia e noite, eles acessem, tenham prazer nas distrações, né? O inimigo ele trabalha muito nesse sentido. E ainda pior, ele separa hereges, né? Levanta hereges para distorcer aquilo que a palavra de Deus está dizendo, para perverter o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus e assim desviar, né? É assim ensinar erroneamente a palavra de Deus para aqueles que estão se aproximando de Deus, para aqueles que estão aprendendo. É por isso que nós devemos fugir dos hereges. Devemos fugir de todo vento de doutrina. E aí, inclusive, quando nós olhamos aqui para o Salmo 1, o verso 3 diz assim: pois será como uma árvore implantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É muito importante a gente destacar isso aqui, e cujo as folhas não caem, né? Ou seja, aqui demonstra estabilidade. É uma pessoa estável. Ela não muda de pensamento de uma hora para outra, de um dia para o outro, né? Ela não muda o seu modo de pensar de um dia para o outro só porque ouviu uma palavra aqui, ouviu uma frase ali, ela já muda a doutrina dela, já muda a fé dela. Não, a pessoa, ela é uma pessoa, ela é uma árvore cujas folhas não caem. E ainda ela dá o fruto na estação própria, ou seja, ela está enraizada na palavra de Deus e ela dá o seu fruto. Ela gera fruto na estação própria. Ela não depende das 4 estações do ano para poder dar o seu fruto. Ela tem a sua estação própria. E tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Assim é uma pessoa que segue a palavra de Deus. Ela é uma pessoa próspera. Próspera em qual sentido? Ela é próspera na sua família. Por quê? Porque ele entende pela palavra de Deus como agir no meio da sua família, como ser um bom marido, como ser um bom pai, como ser um bom filho, né? Ele entende pela palavra de Deus como agir nessas situações e por isso que ele é próspero. Ele sabe pela palavra de Deus como agir com suas finanças, né? E ele é próspero nesse sentido, em como gerenciar bem aquilo que Deus nos dá. É próspero nesse sentido. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Ele não fica dependendo de conselhos de ímpios para poder viver. Ele tem a palavra de Deus porque as suas raízes estão junto a ribeiros de águas. Ele está sendo nutrido, está sendo alimentado por todos os nutrientes, né, da água que é a palavra de Deus. Tá certo? E o subtópico 2 diz assim: meditando na Bíblia para a vida. Né? É aquilo que nós falamos já. Meditar é ler, entender, compreender, aplicar em nossa vida, cumprir a palavra de Deus, e isso é muito importante. E também, só para finalizar, nós temos aqui no verso, a partir dos versos 4, né, o salmista ele destaca bem
essa diferença, ele destaca bem essa diferença entre ímpio e justo, né? Ele fala uma hora que o justo, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, ou seja, ele é próspero. Ele fala agora, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, na hora já me vem aquele versículo que fala assim, que são pessoas que são levadas por todo vento de doutrina. Ou seja, tudo que houve já é um motivo para mudar a cabeça dela. Já é um motivo para mudar a cabeça dela, né? O justo não é assim. O justo, ele não é levado por todo vento. Ele não é espalhado. Ele não vive solto. Ele não tem... o justo, ele não tem instabilidade. Ele é movido facilmente. Qualquer pessoa que vem já muda a fé dela. Fala uma heresia. Puxa vida, como é que eu nunca pensei? Por quê? Porque é uma pessoa que não medita na lei do Senhor. Que não tem acesso, que não tem prazer à lei do Senhor, né? E aí ele fala assim, mas são como a moinha que o vento espalha. São como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Aqui já fala qual que é o fim do ímpio, né? Enquanto o justo ele tem o seu caminho conhecido pelo Senhor, enquanto o justo ele está na congregação, ele tem uma habitação, ele tem uma morada eterna no céu, né? O salmista ele fala assim, olha, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, ou seja, é um perecimento, aquilo que a Bíblia nos diz. Há uma diferença, a trajetória da vida de um dos dois, né, dos dois, melhor dizendo, tanto do justo quanto do ímpio. Há uma diferença na trajetória e na linha de chegada. Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala assim, que a porta é estreita, né, a porta e o caminho são estreitos, que levam para a salvação, mas largo é o caminho, larga é a entrada da porta que leva para a perdição. Então há uma diferença. Há fins diferentes, né? E vale a pena. Vale a pena ser justo, vale a pena seguir a palavra de Deus, vale a pena ter prazer na lei do Senhor ao invés de ter prazer na impiedade, no pecado, no escarnecimento, né? Nós seremos bem-aventurados não só nessa vida, mas também depois que nós passarmos desta vida, né, para irmos para o pós-morte, nós também seremos bem-aventurados e ainda eternamente. Amém? E aqui nós chegamos à conclusão que diz assim, o Salmo 1 nos ensina que há apenas dois caminhos, o do ímpio e do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão e superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus. Mediante a preciosa graça do Senhor, podemos desfrutar de seus valores eternos e, portanto, experimentar a verdadeira felicidade. Você pode perguntar para o seu jovem, você é feliz? Você é feliz? Você sabe como ser feliz verdadeiramente? Você sabe como ter uma felicidade plena? É como nós aprendemos, né? A vida do justo é assim, ele é plenamente feliz, só que tem momentos na sua vida de tristeza. Agora do ímpio não, ele é plenamente triste, só que ele encontra momentos de alegria, né? Momentos de felicidade. É isso que a palavra de Deus nos proporciona. Felicidade plena, bem-aventurança. Nós somos mais do que felizes em Cristo Jesus, pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz felizes. Você quer ser plenamente feliz? Medite na lei do Senhor dia e noite. Amém? Deus abençoe.